primeiro lugar, cumprimento quer a Sra. Presidente de familiarmente a doutora Jaquina Pastelão, quer a irmã que esteve em representação do Instituto de São João de Deus, bem como do Instituto das Irmãs Hospitaleiras e o Sr. Doutor também, que trouxe aqui, Dr. Vítor, que trouxe aqui importantes referências. Dizer que da parte do PSD tem uma grande, aprecia imenso o trabalho que é feito por estas duas ou três entidades. No caso da Familiarmente, felicitamos mais uma vez o facto de terem avançado com a petição, que foi extremamente importante na denúncia de um conjunto de situações que afetam os problemas das pessoas que têm saúde mental. Também no caso do Instituto de São João de Deus e do Instituto das Irmãs Hospitaleiras, o facto de estamos aqui perante IPSS e, portanto, são entidades que o PSD valoriza, que o PSD entende como importantes parceiros na implementação de políticas públicas. O PSD não vê estas entidades como entidades que são subsídio-dependentes, nada disso. Estamos a falar de entidades que prestam um serviço que o Estado não tem condições para o prestar e, portanto, prestam esse serviço. Estamos a falar de entidades que não têm sequer objetivos lucrativos. Se tiverem lucro, esse lucro é para implementar em novos projetos, para apoiar mais pessoas, para estar mais próximo das pessoas, para satisfazer, portanto, necessidades que são necessidades da comunidade, que o Estado não as consegue prestar e que os senhores as conseguem prestar, muitas vezes com mais proximidade e respeitando valores como aqueles que constam do vosso documento. Portanto, temos um enorme apreço. Sabemos que o setor social em Portugal já tem uma grande importância, mas sabemos que quando comparamos, nomeadamente com os países nórdicos, aí o peso do setor social ainda é maior, o que significa que temos aqui um caminho que podemos fazer, que devemos fazer, para que as pessoas sejam de facto melhor tratadas e para que se consiga maximizar os recursos que temos, no sentido de dar mais satisfação e mais apoio às pessoas. Portanto, esta é a nossa forma de estar. Recordar aqui, já foi recordado, que foi aprovada aqui uma resolução na Assembleia da República que recomendava bastantes ações na área da saúde mental. Essa resolução teve por base, ou antes dessa resolução, existiram dois projetos de resolução, como também já foi referido nas intervenções que fizeram. No caso concreto, o projeto de resolução que tinham questões extremamente importantes, essa resolução era extremamente importante para a melhoria dos cuidados na saúde mental. Como referiram, estamos a falar de uma área de saúde que afeta muitas pessoas em Portugal, aliás, portanto, teve o cuidado de nos trazer, mais uma vez, a referência aos 23% de famílias, o que implica 931.168 agregados abrangidos. Sabendo nós também que muitas vezes, e algumas destas pessoas, que se tiverem a medicação tomada, são pessoas que podem estar perfeitamente na comunidade e trabalhar, e não ser, no fundo, não representarem um custo. São pessoas que precisam de apoio, precisam de ajuda, quer elas, quer as suas famílias, mas que muitas vezes, se tiverem esse apoio de proximidade, elas funcionam bem. E, portanto, é uma área em que, de facto, se deve apostar e que se deve investir. Recordar, contudo, que, no caso concreto do projeto de resolução do PSD, ele tinha um ponto que nós achámos que era extremamente importante, que foi reprovado portanto, pelo Partido Socialista, pelo PCP e pelo PEV, que se prendia com a melhoria da articulação e da interação entre os estabelecimentos hospitalares públicos e do setor privado entre si e com as instituições do setor social convencionado, assim como com os serviços da comunidade que prestam cuidados de serviços da saúde mental. Nós achamos que esta articulação é extremamente importante. Aliás, a existência da articulação é também referida aqui, e a importância da articulação, no documento da Familiarmente, pelo que foi com alguma apreensão que vimos o chumbo desse ponto. No entanto, em relação a todos os outros pontos que felizmente foram aprovados e que tinham recomendações extremamente importantes, nomeadamente ao nível dos cuidados primários e dos cuidados especializados de saúde mental, bem como dos cuidados continuados integrados de saúde mental, onde se recomendava ao Governo que processasse a abertura imediata dos lugares de saúde mental,
previstos no anexo ao despacho número 1269/2017, 6 de fevereiro, e que assegurasse a cobertura territorial das respostas dos cuidados continuados de saúde mental, garantido o acesso a pessoas com necessidades em condições de equidade. Aprovou-se igualmente que o Governo promovesse o encaminhamento atempado dos utentes portadores de saúde mental para estabelecimentos de saúde do setor social convencionado na sua zona de residência, bem como que aprovasse finalmente o Estatuto do Cuidador Informal, o que o Parlamento anda a recomendar ao Governo desde 2016. Ou seja, situações que foram aqui referidas, constavam também dessa resolução e que, face às intervenções que foram feitas, nomeadamente por parte da doutora Joaquina Pastelão, somos levados a concluir que estas recomendações não estarão a ter a implementação que era desejada, apesar de já ter passado quase meio ano da aprovação deste projeto de resolução. Depois, gostava aqui de perguntar mais uma vez, eu penso que deduzo das vossas palavras que não, no entanto, de confirmar se de facto tem havido, e aqui, ou seja, o projeto de resolução não está a ser implementado, pelo que eu deduzi, mas tem havido contactos por parte do Governo com as duas instituições no sentido de caminhar para que sejam implementadas estas resoluções? Isto é, tem havido esses contactos, porque podemos dizer assim, ainda não foi implementado, mas está a haver um trabalho, logo a partir do momento em que foi aprovado o projeto de resolução, está a haver um trabalho entre o Governo e as instituições que nos levam a supor que a curto prazo serão implementadas estas medidas. Portanto, era isso que gostava de saber, se estão a existir essas reuniões. Depois foi aqui referido, aliás, o Governo tinha anunciado 380 novos lugares de saúde mental. Foi aqui referido pela doutora Joaquina, referiu, penso eu, 360, se eu não estou em erro, mas, portanto, 366. Agora, a doutora Joaquina referiu que grande parte destes lugares não eram, de facto, novos lugares e que se prendiam com respostas a pessoas que já eram apoiadas e que é uma transferência. Pelo que eu gostaria de saber, se os senhores têm esses dados, que me desse quantos lugares, isto é, destes lugares que foram anunciados, quantos é que foram de facto abertos e são novos lugares, ou quantos destes se referia a pessoas que já estavam a ter apoio, ou seja, que não são de facto novos lugares. Depois, em relação ao financiamento destas unidades, qual é a vossa opinião? Já nos deram aqui deixaram-nos algumas deixas, nomeadamente mesmo na forma como é feito o cálculo daquilo que as pessoas pagam e a forma como se processa esse cálculo. De qualquer maneira, eu gostava de ter mais uma vez a vossa opinião sobre a forma como é feito o financiamento das próprias unidades e das equipas de saúde mental. Depois também, mais uma vez, aquilo que pensam em relação ao estado de arte, vamos chamar assim, dos cuidadores informais, se nos quiserem complementar essa informação. Depois, ainda uma outra questão que se prende com o que foi referido pelo Dr. Vítor em relação aos acordos, em relação aos protocolos. Referiu, e bem, que estes protocolos datam de 1983, portanto já não têm uma aderência à realidade que deveriam ter. Certamente que as instituições em causa têm-se encaminhado junto do Governo e junto dos organismos no sentido de serem revistos estes protocolos. Isto é, para além da intenção do Governo, de ser manifestada pelo Governo, também deduzo que os senhores o terão feito. Mas gostava de ter essa confirmação, se de facto têm feito reuniões no sentido de terem a correção desses protocolos. Depois, uma outra questão que se prende... Sra. Deputada, pedia só que tentasse abreviar, por favor. É muito rápido, está bem, Sr. Presidente. Nós tivemos conhecimento que estão a haver alguns problemas em relação à vacinação. Isto é, mesmo nos últimos anos, foram anos extremamente difíceis em que tivemos a Troika em Portugal, o Estado, através do Serviço Nacional de Saúde, fazia campanhas de vacinação, como está neste momento a fazer campanhas de vacinação, mas nessas campanhas de vacinação oferecia as vacinas gratuitamente aos residentes e aos trabalhadores das residências sociais para as pessoas com deficiência, doenças crónicas ou idosos. Entretanto, tive conhecimento, e portanto gostava que os senhores me confirmassem se isto é verdade ou não,
que este ano o Governo decidiu não vacinar gratuitamente, ou terá decidido não vacinar gratuitamente, os trabalhadores destas residências, o que significa facilitar, criar mais dificuldade, facilitar o contágio e as epidemias. Portanto, eu gostaria de saber, eu tive esta informação a nível da região, mas não sei se é verdade, portanto, gostava que me confirmasse se de facto a política de vacinação teve alguma alteração ou não teve também. Muito obrigada. Mais uma vez, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.